Oi, gente, muito bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aos estúdios da TV City. Hoje, esta quarta-feira, 6 de novembro, a gente recebe mais um convidado especial para bater um papo aqui com a gente, né? Quem está ao meu lado hoje é o delegado Gustavo Barbosa de Siqueira, ele que é natural de Presidente Prudente e hoje atua na Polícia Civil, né? É titular da Polícia Civil de Cândido Mota, vai estar comentando um pouco com a gente sobre o trabalho dele aqui na região, né, na cidade de Cândido Mota, aqui por Assis, né, em todo o Vale. Bom dia, doutor Gustavo. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para vir bater um papo com a gente. Bom dia, para mim é uma oportunidade bem interessante de nós estarmos divulgando o trabalho da Polícia Civil. Então eu só tenho a agradecer pelo convite. Estamos sempre à disposição. Como eu disse agora no começo, você é de Presidente Prudente, né? Conta um pouco para a gente como é que foi iniciar nessa carreira dentro da polícia e hoje está aqui prestando serviço em Cândido Mota. Perfeito. Exatamente. Eu sou de Presidente Prudente. Eu cursei a graduação lá, terminei o ano em 2011 e depois de um ano e pouco de estudos, eu acabei trabalhando na Câmara Municipal de Presidente Venceslau como procurador jurídico. E isso foram por aproximadamente 3 anos. Depois eu ingressei na Polícia Civil em maio de 2017 e fui trabalhar em Birigui, primeiramente. Fiquei por lá cerca de 7 meses. Aí surgiu uma vaga em Maracaí. Vim para Maracaí, que era mais próximo, né, da minha cidade. E, posteriormente, depois de uns 2 ou 3 meses, eu fui para Cândido Mota, onde eu me encontro até agora. Mas também respondo por Maracaí. Doutor, você que veio de uma cidade aí um pouco maior, né, uma região um pouco maior, como que é estar atuando hoje aqui em Cândido Mota? Quais são os principais desafios que você encontra? Às vezes a gente fala que é cidade pequena, uma região pequena, mas não é bem isso, né? Tem muitos casos por aí que às vezes é de tirar o sono, né? Exatamente, né? Como nós conversávamos antes, né, realmente a população tem uma falsa impressão de que, por conta de ser uma cidade relativamente pequena, tanto Maracaí quanto Cândido Mota, por exemplo, então não haveria tantas ocorrências assim, mas não é o que acontece, né? Nós temos hoje mais do que 1.000 boletins de ocorrência em Cândido Mota, em Maracaí temos a metade disso, então se você for verificar, tudo bem que nem todos esses casos viram inquéritos policiais, mas em todos eles nós fazemos algum tipo de diligência, seja a oitiva de algumas pessoas, e para uma pessoa seja ouvida é necessário uma notificação, então o servidor precisa elaborar uma notificação, precisa ser entregue isso. Então você imagina, em 1.000 boletins de ocorrência, 1.500, alguma diligência precisa ser feita, isso leva um tempo bem expressivo. Então, na verdade, não é tão tranquilo assim. O que acontece é que, como não há muitos casos, assim, por exemplo, proporcionalmente, nós não temos muitos casos de roubos, muitos casos de homicídio, esses crimes mais graves que chocam mais a população. E é isso que faz com que a população pense que nós não temos tanto trabalho assim. Mas, na verdade, a operacionalização dos nossos trabalhos demanda um tempo, um esforço, e essa questão dos plantões também. Muitas vezes eu, por exemplo, tenho aí de sobreavisos que a gente chama, que a gente responde à distância, né? Então você fica, por exemplo, das 18 horas de um dia até as 8 da manhã do outro dia, você fica com o celular o tempo todo, fica preso ali. Você precisa atender a ligação, você precisa fazer um flagrante, você tem que se deslocar, e dependendo da ocorrência também. Então, quer dizer, nós temos isso aproximadamente de 13 a 15 ou 16 por mês e mais 3 ou 4 plantões também pela seccional que a gente fala, que é a CIS. Então, no total, todos esses dias à noite, responsável também trabalhando durante o dia, e mais de uma unidade, né, não é pouca coisa. E isso não é só para delegados, para escrivães, investigadores, agentes policiais, carcereiros, todos atualmente estão sobrecarregados, porque, inclusive, especificamente nessa região, houve muitas aposentadorias. Então, assim, até a reposição, que deve acontecer nos próximos 2 anos, a gente está trabalhando com uma sobrecarga elevada, aí, né? Uma sobrecarga de trabalho expressiva. E a polícia, claro, nunca trabalha sozinha, né? Hoje você sente que a população dá uma força e ajuda o trabalho de vocês a dar uma conclusão, a adiantar investigações? Então, isso é um assunto assim, interessante, né? Ele envolve a questão da evolução social mesmo. Por quê? Não é do meu tempo, mas eu ouço falar que até 10 ou 15 anos, mais ou menos, havia uma participação muito maior
da população de modo geral no trabalho policial, até em termos de infraestrutura, enfim, de fornecimento de materiais, etc. O que acontece? Só que naquela época havia muito mais pessoal. Então, embora não houvesse tanta estrutura de material, de recursos, etc., havia muitas pessoas e, consequentemente, os esclarecimentos eram bem mais fáceis de serem efetuados. Hoje em dia, nós temos enfim, um investimento muito mais em viaturas, a depender da região também. Não são todas as cidades que têm estrutura que eu estou falando, mas tem algumas cidades que já têm uma boa estrutura de material, de computadores, enfim, de máquinas em geral, tecnologia, mas não tem o pessoal para operar. Um exemplo disso é a delegacia que eu estou respondendo esse mês também, de Palmital. Ela foi recentemente inaugurada, é uma delegacia que tem uma estrutura de recursos materiais fantástica. Tem várias salas, os equipamentos são excelentes, são todos novos, etc., mas não tem pessoal. A delegacia é vazia, é um prédio bem grande, só que não é ocupado. É ocupado ali, 1/5 do prédio é ocupado, se você contar com todos os servidores. Então, assim, nesse sentido, falta muito pessoal. Agora, com relação aos esclarecimentos em si, de crimes, a polícia trabalha com informação, né? Esse é o nosso maior bem. E ainda falta um pouco de engajamento da população. Talvez, às vezes, as pessoas não acreditam que as coisas possam acontecer, mas quando a informação nos é passada de forma rápida, nós trabalhamos imediatamente em cima dela e nós temos maior chance de recuperação de objetos, por exemplo, nos casos de furto. E às vezes a população demora talvez 1, 2, 3 dias, ou até mais, talvez muito mais em alguns casos, e com isso o bem já tomou um rumo ignorado. Então a gente acaba às vezes não conseguindo fazer o trabalho com êxito que poderia ser feito se tivesse esse apoio também. Não que a responsabilidade seja da população, mas como nós trabalhamos com informações, é importante que a informação seja passada da forma mais rápida possível. Como a gente sabe que é uma região pequena, você disse até que são poucos crimes que chocam, né? De grandes proporções. Então, quais são os crimes mais relevantes, os casos mais relevantes que vocês costumam atender lá na delegacia? Então, em termos de relevância, depende qual que é o critério a ser adotado. Porque, assim, nós entendemos que, embora os crimes patrimoniais, como, por exemplo, crimes de furto, não sejam tão graves no sentido de violência à pessoa, eles representam uma afronta à dignidade da pessoa, porque os criminosos entram na residência das pessoas e quebram as coisas, levam objetos de valor, causam um transtorno absurdo. Então, assim, eu considero que esses crimes também são relevantes, os crimes de furto, muitos crimes de violência doméstica e familiar, não só contra a mulher, mas também contra idosos, tem bastante casos contra crianças e adolescentes, nós temos visto muitos casos. E esses eu acredito que seriam os casos mais atendidos pela delegacia. Crimes patrimoniais, especificamente o crime de furto, e crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Há alguns casos de roubos, mas aí vamos dizer assim, sazonal. Tem um período, acontecem alguns crimes, a gente vai lá, trabalha em cima, resolve, faz a prisão dos autores e para um pouco, depois volta novamente. Só que, vamos dizer assim, a vala comum mesmo são esses crimes de furto, crimes de violência doméstica. Alguns estelionatos, mas a maior parte são esses. A gente até soltou uma matéria que teve um grande número de furtos, né, o que você está falando aí, em Cândido Mota no mês de outubro. No período de 15 dias, 5 buscas e apreensões foram feitas em residências. Então é aquilo, eu acho que cada região tem a sua relevância, né? Pode ser que aqui na nossa região, a região de Cândido Mota, os crimes que envolvem furtos, né, são os que têm o nível mais alto. Às vezes, uma outra região, crimes de assassinato, né? Então, é bem o que você falou, cada localidade com a sua relevância e notoriedade, né? Perfeito, exatamente. Em Cândido Mota, nós temos notado, é algo que precisa ser visto, o que acontece? Muitos criminosos, a maioria deles, na verdade, não são de Cândido Mota e não são da região. Muitos. Eles vêm, passam um período aqui, praticam os crimes e vão embora. E a região, ela é relativamente propícia para isso, porque a questão das rodovias, né, o tráfego, a malha viária de modo geral. Então, assim, principalmente nos crimes mais graves, nos crimes de roubo,
nós notamos aí nos últimos meses que os autores não eram daqui, eram autores de São Paulo, alguns havia também do Paraná, e, enfim, acontece muito isso. A região, ela tem tido muitos furtos a residências, principalmente pelo fato de que nós temos o tráfico de drogas, assim, maçante, né? Que em termos de ocorrência de relevância também, esse é um dos maiores casos. É que ele acaba não tendo tanta relevância, assim, de modo geral, não sendo tanto falado para a população, pelo fato de que não atinge o patrimônio, não atinge a integridade física, como, por exemplo, o furto, o roubo ou a violência doméstica. Mas, no fundo, o tráfico de drogas é um crime que ele é um desencadeador de uma série de outros crimes, né? Então, nós temos esse grande número de furtos, por exemplo, que é decorrente do tráfico de drogas. Inclusive, algumas vezes que nós fizemos prisões por furtos, os próprios autores falaram que eles tinham dívidas para o pagamento de drogas, eles tinham que realmente fazer aqueles furtos, e cada furto eles iam abatendo as suas dívidas. Então, quer dizer, a grande questão é essa, que, na verdade, o tráfico de drogas desencadeia uma série de outras ocorrências. Sobre regiões, inclusive, eu menciono o exemplo de Birigui, que foi onde eu trabalhei. Lá, como houve alguns fechamentos de algumas indústrias, Birigui é a capital do calçado infantil, né, muito conhecida por essa marca. E, em determinado momento, com crise econômica, houve um fechamento de fábricas, muito desemprego, e começou a ter muito furto de estabelecimentos comerciais, furto de alimentos até. Eu fiz várias prisões nesse sentido. Então, isso é característico daquela região por conta desse fator. Já no município de Cândido Mota e região, nós temos muitos traficantes, e aí os usuários acabam tendo dívidas, e para pagamento dessas dívidas eles praticam furtos. São várias ocorrências assim muito semelhantes nesse sentido. Mesmo porque os objetos, a maioria deles são trocados, né, por drogas, pelo que chega para a gente. Você disse que a maioria desses criminosos são de fora, né, da cidade de Cândido Mota. Você acha que, por a cidade ser considerada um pouco pacata, as pessoas dão muito mole ou deixam as coisas, por exemplo, o carro aberto, chave no contato? Você acha que isso facilita, né, acontecerem crimes como esses? Sem sombra de dúvidas, porque se nós vermos hoje estatisticamente, nós temos aí pelo menos um terço, mais ou menos, de crimes que são decorrentes da conduta das próprias vítimas. Não que o crime em si seja gerado por isso, mas como nós sabemos que existem criminosos, que existem usuários de drogas, por isso nós temos divulgado que são necessárias algumas precauções, né? Alguns cuidados básicos, como, por exemplo, essa questão de vidros do carro, portas de veículos, às vezes ficam abertas, às vezes a porta está aberta, o veículo está num local que é de grande movimentação de pessoas, com portas abertas, com vidros abertos, com chave no contato, ou com aparelho celular no banco, ou com bolsa no banco. Isso para um usuário de droga, uma pessoa que é um dependente químico, que ele precisa, pela própria constituição física dele, precisa praticar um furto para ele trocar por droga, não tem raciocínio. Então, realmente, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Se essa situação que nós vivemos hoje, nós temos que nos precaver, pelo menos tomar algumas precauções básicas. Não só a questão dos furtos, mas também estelionatos. Nós temos divulgado, o setor de investigações de Cândido Mota elaborou uma nota que eu divulguei recentemente, né, com vocês, justamente sobre isso. Golpes de bilhete premiado, ligações com pedido de cartões, de senha, esse tipo de coisa, tem que cancelar a ligação, já não ter nenhum contato, né, porque a melhor coisa é se precaver. Porque para a gente achar, às vezes a gente até acha. Nós recuperamos alguns objetos recentemente, recuperamos televisores, recuperamos celulares também, mas isso leva um tempo, causa um prejuízo, enfim, causa um transtorno para a população. Então, o melhor, sempre que possível, é evitar, se precaver, tomar cuidados básicos, como a gente tem falado. No mês passado foi realizada a Operação Black Jack, né, que envolveu 130 policiais civis aqui na região. Essa operação é o combate à rifa para custeio do crime organizado, é isso? Como é que é essa situação? Que é um caso que eu acho que eu, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar. Perfeito. Como se sabe,
A questão da loteria é regulamentada por uma lei federal e para que a pessoa exerça esse tipo de atividade, ela precisa de autorização do Estado. E nesse caso aí, esse caso foi investigado pelo departamento também, pelo DINTER 8, que é o nosso departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, região de Presidente Prudente, mas o inquérito em si correu pela cidade de Presidente Venceslau. As prisões e mandados de busca foram requeridos por lá. Nesse caso, nessa operação, verificou-se que o partido, né, o crime organizado, ele realizava rifas e prometia a entrega de objetos de alto valor. Só que essas rifas serviam aí para o financiamento da própria organização criminosa. Foi feita uma investigação, uma apuração aí de pelo menos uns 3 meses, e com isso descobriu que havia vários núcleos desses criminosos em regiões, em várias cidades da nossa região. Para ser preciso, foram, salvo engano, 13 cidades da região foram atingidas. As operações foram em 13 cidades. Por ocasião, foram, salvo engano, 26 mandados de busca e apreensão, foram 10 prisões feitas, justamente porque havia núcleos, né? A organização trabalha dessa forma, com núcleos pequenos, havia essas rifas, vendiam-se rifas para se arrecadar um dinheiro, forneciam-se objetos que também eram comprados com dinheiro do crime organizado, e com isso promovia-se também uma lavagem de dinheiro, né? Ou seja, que é tornar um bem que foi obtido de forma ilícita, que é o dinheiro da organização criminosa, torná-lo num ativo lícito, aparentemente lícito, né? Historicamente é isso que eles fazem. E isso acontecia nessas cidades. As investigações prosseguem também, porque pode ser que outros locais ainda continue acontecendo isso, né? Mas foi uma operação bem interessante. E nós participamos somente no apoio, não como titular do inquérito policial, mas como apoio de busca. Teve uma busca em Cândido Mota, né, nós fizemos, e nas cidades da região também. E essas operações hoje em dia são muito frequentes, né? A gente vê o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, logo, às vezes pela manhã você liga a televisão e já vê que está tendo operação na região, no Brasil, né, no estado. Então, uma coisa muito frequente que tem acontecido e levado aí muitos criminosos à cadeia, né? Sim, sim. As operações são importantes porque elas, vamos dizer assim, são o coroamento de um trabalho de investigação que às vezes leva um tempo considerável. Para você ter uma noção, e aí que falta um pouco de informação da população. Mas para desenvolver uma operação dessa, nós temos aí que ficar horas e horas, muitas vezes finais de semana, analisando documentos, fazendo, enfim, conferência de papéis, verificando locais. A operacionalização de uma operação dessa, principalmente uma operação que envolve cidades distintas, demanda uma preparação bem expressiva. Exemplo disso é que o Departamento de Presidente Prudente, Departamento de Polícia Judiciária, ele tem convocado policiais da região inteira, inclusive de Assis até Presidente Epitácio, muitas vezes. São vários policiais, porque há necessidade de verificação de locais. Cada local tem uma especificidade, tem criminosos de maior ou menor periculosidade, enfim, e é necessário que se faça uma pesquisa prévia do local, uma pesquisa do tipo de criminoso, uma pesquisa, um acompanhamento, se ele está, se ele não está no local, o gerenciamento também dos papéis posteriormente à operação, isso é bem importante. Então, assim, é muito importante a realização de operações, mas seria bem interessante também que a população conhecesse que por trás disso existe um grande trabalho, porque às vezes a operação acontece ali em 2 ou 3 horas, né? Tem aquela, enfim, como você disse, aparece na televisão, mas são poucos minutos, né? Rápido, você viu, já foi, né? É coisa rápida, né? Mas no fundo, demora bastante. Para organizar uma operação dessa demora bastante. Só que é imprescindível, né? Porque são nas operações que a gente efetua as prisões, cumpre os mandados de busca, como você disse, inclusive nas cidades aqui nós temos feito. E aí nós apreendemos objetos que são necessários para a prova dos crimes que nós estamos investigando. Então, realmente, as operações são muito importantes. É porque a população às vezes só vê prendendo, né? E não está prendendo à toa. Tem um trabalho todo, como você disse, né? Muito árduo antes disso. Sim, sim. Eu cito, por exemplo, um caso de Cândido Mota,
que os investigadores de polícia trabalharam assim exaustivamente. Foi um caso de uma tentativa de latrocínio, ocorrida, salvo engano, dia 19 de novembro do ano passado. Foi numa área central e foi até a efetiva prisão, parece que foram 6 ou 7 meses que nós trabalhamos. E o que acontece? Tanto a vítima, que foi um latrocínio tentado, a pessoa acabou, não faleceu, ela chegava para nós para perguntar, pedir informações, outras pessoas perguntavam, inclusive os próprios criminosos foram na delegacia ser ouvidos por outros crimes durante o período da investigação e ninguém desconfiava de nada. E eles achavam que estava tudo bem, que estava tudo certo, ou que nós não estávamos trabalhando, né? Só que esse caso ele requereu investigações assim com métodos que são mais demorados, né? Os investigadores realmente tiveram que desempenhar e ter um trabalho bem exaustivo. Por quê? Porque como o crime envolve uma gravidade, uma relevância, uma gravidade para a cidade, foi importante coletar provas seguras, mesmo porque aquilo, não se pode prender um inocente, também não se pode deixar um criminoso solto. Então, nós trabalhamos e, de repente, nós fizemos a prisão. Eu acompanhei também, fui ao local, dos 3 indivíduos que foram os responsáveis pelo crime. E me recordo até que um familiar deles me questionou durante o cumprimento da prisão, ficou bem alterado, bem nervoso com o que estava acontecendo, achou que, como assim, operação, prisão, né, do nada. E eu conversei com um advogado ainda que o atendeu, conversei com ele e também expliquei que não, que nós já estávamos investigando o fato desde do dia que aconteceu. Só que realmente demorava para que a gente tivesse segurança, tivesse certeza. Demorou 6, 7 meses para poder concluir. Só que os 3 foram presos e continuam presos agora. Então, assim, tem todo um trabalho exaustivo de coleta de provas, etc. É algo demorado. Muitas vezes, a gente, para precisar de uma informação, a gente tem que mandar um ofício para uma instituição financeira, um ofício para uma empresa, nós demoramos, aí, às vezes, 20, 30 dias para a resposta de um dado. Então, é demorado. Aí, a partir desse dado, a gente tem que analisar ele e fazer o requerimento de uma outra medida, que também demora mais uns 20, 30 dias, por exemplo. Então, não é uma responsabilidade só nossa, porque nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós precisamos também de empresas, precisamos de órgãos, de modo geral, que contêm informações. E é por isso também que as operações acabam demorando. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui do Irineu de Palmital. Aí fica a seu critério responder ele ou não. Pergunta, o senhor é contra ou a favor da saída temporária, visto que a maioria sai e comete novos crimes? O que você acha desse assunto? Então, na verdade, o que acontece? Me parece que a população, de modo geral, ela desconhece isso não é crítica, é um comentário até a teor de informação. A população muitas vezes desconhece algumas especificidades do serviço público. Por exemplo, quando se chega na polícia, no Poder Judiciário, no Ministério Público, e se questiona por que não foi analisado isso ou aquilo, às vezes as pessoas acham, nossa, mas como assim? Porque não consegue entender. E se você simplesmente se dirigir até o fórum e consultar os processos, você vai ver que, ou na polícia, nós temos aí, às vezes, 30, 40, 50. Um dia desse eu despachei 117 boletins de ocorrência, num dia. Então, assim, muitas vezes me perguntam, você lembra de um caso assim? Eu falo, não lembro nem de nada, porque foram muitos e é muito objetivo. Por que eu estou falando isso? Para contextualizar a pergunta do internauta. É que o que acontece, muitas vezes, com essas saídas temporárias, é que a informação ela não é analisada, não é passada de uma forma segura e rápida. Ou seja, muitas vezes as pessoas que não deveriam estar saindo, elas saem. Muitas vezes, assim, nós já pegamos, inclusive, não sei se foi esse mês ou mês passado, eu efetuei a prisão de uma pessoa que estava justamente numa saída temporária. Mas não foi comunicado que já havia passado o prazo dele ter saído. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa sai, volta ao sistema e não tem uma atualização da informação. Por isso, novamente, ela consegue sair de novo. Porque uma vez que ela saiu e ela descumpriu um prazo, alguma condição estabelecida, isso deveria ser comunicado ao juízo e serem indeferidas as posteriores saídas. Eu acredito que, assim,
não dá para tratar esse tema de uma forma geral, ou seja, não concordo com nenhuma saída temporária, porque existem presos que se comportam de forma adequada, que cumprem as normas, que cumprem as regras, então a legislação lhes favorece, me parece que de forma justa. Agora, existem outros que não. Muitas vezes cometem crimes e nós precisamos, sim, coibir. Isso só que é aquilo que eu falei, a informação, de um modo geral, no sistema de justiça criminal, ela deve ser passada de forma mais rápida. Para isso, a gente precisa de mais pessoal, em todas as áreas. Se nós tivéssemos uma capacidade de recursos humanos maior, acredito que nós conseguiríamos, eventualmente, fazer esse tipo de benefício da lei de execuções penais funcionar de forma satisfatória, porque aquele que violasse as condições desse benefício, ele não seria permitido mais, em nenhum momento, ele conseguir dele se valer. Agora, eu já recebi presos na delegacia com uma carteirinha dizendo, olha, eu saí tal dia, vim aqui para o senhor assinar, só para comprovar que eu estou aqui, depois eu vou informar. Então, é um que não tem, enfim, que não poderia ser prejudicado por aquele que descumpre com os requisitos, né? Eu acredito que, de um modo geral, a questão tem que ser analisada pontualmente, caso a caso. Vai de cada um, né? Beleza, olha, o Renato, de Nova Alexandria, está assistindo o Assisite, e o Irineu, que mandou a pergunta, está agradecendo pela resposta que você passou para ele. Recentemente, a gente teve um caso de desvio de soja, 63 toneladas aqui na região que foram apreendidas. É comum esse caso aqui na região de Cândido Mota, Assis, Palmital? Então, quando dá a ocorrência desse caso, nós tomamos conhecimento de que existem outros. Só que esse caso ele teve uma particularidade. A maioria dos casos de desvios de cargas, de um modo geral, eles acontecem de duas formas. Ou se faz um conluio aí com uma organização criminosa e alguns envolvidos subtraem a carga e um outro fica responsável por fazer a comunicação de um eventual crime, que na verdade não é uma fraude contra seguro. E no outro caso, utilizam-se de documentos falsos, como por exemplo esses casos de cargas, utilizam-se de tickets falsos, como se a carga fosse entregue no local, quando na verdade ela não foi. No nosso caso de Cândido Mota, que foram recuperados essa quantidade de soja, foi um pouco diferente. Na verdade, houve a contratação de um motorista para simplesmente fazer o desvio de uma carga entregada de um local para outro. E houve a venda já, quer dizer, uma pessoa que é responsável por desviar combinou com o motorista o pagamento de um valor para que ele desviasse e já efetuou a venda dessa carga para um terceiro, de boa fé, que a princípio, segundo nossas investigações, desconhecia a origem ilícita que estava comprando. E mesmo porque eu fui verificar, fui no local e eu vi que a sistemática de compra e venda desse tipo de carga, ela é bem dinâmica. Muitas vezes chegam vários caminhões no local, fazem a entrega, depois é que é emitido o ticket. Então, realmente é difícil a fiscalização. Só que, assim, com essa especificidade de desvio e venda, sem utilização de documento falso, algo nesse sentido, não é muito comum. Foi um caso diferente. Agora, com relação a falsidades de tickets, aí nós temos um pouco mais e fraudes contra seguros também. E nós estamos investigando. Aquele inquérito, esse da soja, não foi concluído, justamente porque eu pedi que os investigadores fizessem um desdobramento, eu quero verificar quais são os outros casos semelhantes que nós temos na região. Há uma outra delegacia também da região que está investigando casos parecidos, e aí nós vamos juntar as informações e ver o que a gente consegue. Os casos de violência doméstica hoje são muito comuns também aqui na região? Sim. Infelizmente, a impressão que dá é que é o maior número de casos. Eu não sei se isso é só uma impressão, mas a gente pode verificar. Eu digo em termos de região, né? Em termos de região. Mas, assim, existem muitas ocorrências, muitas. Se você for na Delegacia de Defesa da Mulher de Assis, por exemplo, o tanto de inquéritos policiais que cada escrivã tem é um número assim, absurdo. E, enfim, esse caso tomou uma proporção tão grande que nós vemos, inclusive, alteração da legislação a cada 15 dias, um mês. Nesse ano, nós tivemos aí, não vou saber agora de cabeça quantas, mas talvez 5, 6, 8, várias alterações na legislação. Isso por quê?
porque justamente se verifica que a mídia tem demonstrado que a ocorrência desses casos é muito frequente e o Poder Legislativo, o governo de modo geral, quer tomar alguma providência, né? E cria uma lei como se ela fosse capaz de resolver o problema, quando na verdade não é. Mas é por conta disso, por conta de tantas ocorrências. Nós vemos assim que a falta de respeito mesmo entre as pessoas de modo geral é muito grande, né? E no âmbito doméstico ainda existem muitos casos que muitos homens se consideram superiores às mulheres e realmente praticam abusos, praticam agressões. E existem situações assim que parecem situações históricas. Um caso, eu atendi na cidade de Maracaí, fiz uma prisão em flagrante lá, há alguns meses, em que o casal já estava junto há 13 anos, só que a mulher não podia trabalhar. Em determinado dia, ela se cansou da situação, ela resolveu, ela falou, eu vou trabalhar e ponto final. E ela foi trabalhar e o marido pegou um facão e ameaçou ela, ia matar ela, porque ela foi trabalhar, para ajudar a família. E eu perguntei para ela, eu falei, mas há quanto tempo você deseja trabalhar? Vocês já estão juntos há 13 anos, há quanto tempo você deseja trabalhar e seu marido não deixa? Ela falou, já faz pelo menos uns 10 anos. Então, você imagina a violação aos direitos daquela mulher por 10 anos, enfim, uma violação psicológica muito forte, né? Ela não podia trabalhar, e eu conversei com ele, ele admitiu. Ele realmente disse que na cultura dele, na família dele, não era possível, a mulher não podia trabalhar, tinha que ficar em casa. Então, assim, em 2019 a gente vê uma coisa dessa, só vendo mesmo para acreditar. E eu vi, fiz a prisão dele por conta da ameaça, mas, lamentavelmente, o número de casos é expressivo. Há também alguns abusos por parte de algumas mulheres. E eu falo isso não em tom de crítica ou de defesa de homens, etc., mas é por questão objetiva mesmo. Nós temos alguns inquéritos policiais de denunciação caluniosa. Porque o que é isso? É um crime previsto no artigo 339 do Código, que corresponde à conduta da pessoa que imputa, que atribui falsamente a uma outra a prática de um crime, sabendo que a pessoa é inocente. Então, ela inventa que a exatamente. pessoa, às vezes até agrediu ela, né? Exatamente. Então, assim, nós temos esses casos também. Eu acho que, assim, onde há poder, há excesso de poder, né? E como tem havido um empoderamento expressivo por parte das mulheres, a Maria da Penha, né, todo mundo sabe, todo mundo conhece, que pode ter medidas protetivas. Em alguns casos, as mulheres passam no ponto, às vezes, por ter alguma revolta, alguma briga, alguma discussão. Mas, ainda bem que são a minoria. Acredito que não seja nem 5% do total. Então, de fato, na maioria dos casos, as mulheres realmente são agredidas, são violentadas física e psicologicamente. E acredito que a lei é realmente um grande benefício em seu favor. A gente sempre aplica a lei com todo rigor, é muito bom. Mas tem que ter responsabilidade, né? Acho que a informação deve ser prestada de forma adequada. Beleza. Doutor Gustavo, quero agradecer a sua participação aqui, né? E deixar o microfone à disposição, se quiser passar algum recado, né? Falar do seu trabalho, reforçar né, a fala do seu trabalho aí na região de Cândido Mota, é um prazer. Ok. Então, bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade do convite. Acho que é importante que a população seja informada de que a Polícia Civil ela passa atualmente por uma reestruturação, inclusive até mesmo a sua identidade visual. Daqui a alguns dias aí as pessoas verão que nossos banners serão diferentes, estão sendo atualizados. Está sendo criada uma identidade institucional uniforme para o Estado inteiro. Não só isso, como também outras medidas estão sendo tomadas, ou seja, estão sendo feitos concursos públicos, e o delegado-geral de polícia aqui do Estado, ele tem demonstrado uma preocupação frequente com a melhoria do nosso trabalho, com a modernização do nosso trabalho, novos sistemas estão sendo criados, existe a licitação agora para compra de armas novas também, viaturas estão sendo compradas pelo governo. Nosso diretor, o Dr. Valmir, também tem se empenhado de forma árdua aí para defender a seccional de Assis, o nosso seccional, que recentemente entrou em exercício, o Dr. Ricardo, tem trabalhado também constantemente no sentido de melhorias. É fato que nós temos hoje uma dificuldade de pessoal, né? Então,
população precisa entender isso também, que realmente, se você analisar o número de pessoal que tem por delegacias, é um número bem pequeno. Isso não é motivo para que o trabalho não seja feito de forma eficiente, mas isso influi no tempo, influi muitas vezes na qualidade ou na presteza do serviço. Então, assim, acredito que tem que haver uma colaboração de todos. Nós estamos tentando, esse mês, por exemplo, eu estou acumulando a delegacia de Palmital. Fomos lá, fizemos uma busca e apreensão recentemente importante, que um advogado compareceu, disse que o caso era relevante, etc. Nós fizemos isso, mesmo com outras delegacias. Corremos atrás também, fizemos uma prisão em flagrante importante lá, de um pai que teria agredido um filho de 10 meses de idade. Então, assim, o fato de ter um pouco pessoal hoje não está impedindo nós de trabalharmos com todas as nossas forças. Hoje, por exemplo, como teve um caso em Cândido Mota relevante na última noite, os investigadores de polícia, que até estão respondendo também por outras unidades, estão em Cândido Mota, estão fazendo um trabalho que nem era para eles estarem na cidade, eles estão desenvolvendo esse trabalho. O que isso demonstra? Demonstra à população que nós estamos querendo resolver os casos, estamos querendo esclarecer, fazer o nosso trabalho e passar realmente a segurança pública. Cumprir com o nosso dever de segurança para o cidadão. Só que, por enquanto, muitas vezes esses objetivos acabam sendo parcialmente comprometidos. Talvez o caso que era para ser esclarecido em 10 dias é esclarecido em 20 ou 30, por conta dessa deficiência. Então, nós informamos isso à população, mas dizemos também que nós estamos trabalhando incessantemente, todos nós estamos empenhados em realmente prestar o melhor serviço possível e estamos à disposição para que as pessoas precisarem, sempre que possível, nos procurem, nos tragam todas as informações que nós vamos atrás com maior boa vontade, até mesmo porque nós somos servidores públicos, né? Então, nós devemos honrar com o nosso papel, com a nossa função, que é de fato servir a população. Tá certo. Obrigado mais uma vez pelas suas palavras, sua participação. É isso aí, gente. A gente encerra mais uma entrevista aqui na TV Assisite e amanhã eu estou de volta com mais um entrevistado na quinta-feira. Até lá.